Estamos salvos. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer o convite para participar aqui desse evento. E eu vou falar sobre buracos negros. Inicialmente eu vou dar uma introdução sobre o conceito de buracos negros, sobre o que eles são, sobre o estado atual de conhecimento deles, e depois eu vou passar para fazer uma apresentação do trabalho meu e do meu grupo, de alguns resultados preliminares que a gente está fazendo, que basicamente é um recenseamento de buracos negros, ativos e inativos. E é o recenseamento mais profundo, mais detalhado e mais preciso que já se fez. Ele não está pronto, então eu vou anunciar alguns resultados parciais, né? Mas eu acho que é interessante para vocês terem uma ideia de como é que essas pesquisas são feitas e como é difícil fazer uma pesquisa de grande vanguarda, né? Bom, eu sei que vocês não gostam muito de equações matemáticas. Alguns gostam, outros nem tanto, né? Eu vou prometer que eu só vou mostrar uma. Só uma, tá? Não se desesperem. E não é tão difícil, ela vai doer menos do que injeção na testa. E esta fórmula, ela diz como é que a gente calcula a aceleração da gravidade de um corpo M, né? Vocês sabem que Newton, na sua teoria da gravitação, já determinou que a aceleração da gravidade no ponto aqui, que eu coloquei em preto, uma certa distância R do centro de massa, a aceleração da gravidade é calculada por essa fórmula aqui. G é Gm sobre R ao quadrado. Essa é a fórmula de Newton, né? Quando Einstein fez a teoria da relatividade geral, e ele anunciou a formulação correta da teoria da relatividade geral, correta porque várias vezes ele anunciou e estavam erradas, né? Então, ele anunciou em novembro de 1915. Portanto, em novembro desse ano vai fazer 100 anos, né? Ele deu uma palestra na Academia Real de Berlim, e onde então ele finalmente anunciou a teoria definitiva, né? E correta. Naquela época a Alemanha estava em guerra, em 1915, Primeira Guerra Mundial. E havia um astrofísico chamado Karl Schwarzschild, que era diretor do Observatório de Potsdam. E ele foi convocado para ser um oficial do exército alemão no fronte russo. E foi um fronte que sofreu muito, como vocês sabem, né? Foi lá que a Alemanha começou a perder a guerra, aliás. Bom, esse astrofísico adoeceu na guerra e foi levado para o hospital. Então, quando Einstein apresentou a teoria da relatividade geral em novembro de 1915, alguém pegou e levou o trabalho para o Karl Schwarzschild no hospital. E o Karl Schwarzschild, trabalhando no hospital, achou a solução exata para as equações para o caso de simetria esférica e mandou para o Einstein. Em 7 de janeiro, menos de 2 meses depois, o Einstein apresentou a solução de Schwarzschild para os campos de gravitação. E na solução de Schwarzschild, a aceleração fica com uma correção, né? Ela é igual a de Newton multiplicado por uma correção que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2 sobre RC ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula complicada e a única fórmula que eu vou mostrar no seminário, tá? O que significa a solução de Schwarzschild? Para uma distância R muito grande, você está longe do objeto, o campo é muito fraco, né? Então, para uma distância R muito grande, este termo aqui vai ser muito menor do que 1, aproximadamente 0. Então, 1 menos 0 é 1,
E 1 sobre a raiz quadrada de 1 é 1, e, portanto, a fórmula de Newton está correta. Não é isso? Fácil. O que acontece quando o R começa a diminuir? Quando você se aproxima do objeto. O R diminui e esse termo aqui começa a crescer, começa a ficar mais forte, mais forte, mais forte. E você pode imaginar uma situação em que esse termo aqui vai ficar igual a 1. O que acontece quando R for tal e esse termo igual a 1? Você vai ter 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. 1 sobre 0, infinito. Então você vai ter uma aceleração infinita. Quando que isso ocorre? Quando esse termo aqui for igual a 1, tá? Isto aqui é igual a 1, ou quando o raio for igual a 2gm sobre c ao quadrado. Esse é o raio de Schwarzschild. Então, quando o objeto for tão compacto que o raio dele é menor do que o raio de Schwarzschild, você vai ter uma singularidade na superfície, uma aceleração infinita. O que significa uma aceleração infinita? Se você estiver lá e jogar uma bolinha para cima, essa bolinha vai chegar até o raio de Schwarzschild e vai voltar, porque a aceleração é infinita. Não é? Se você pegar um laser desses e jogar para cima, luz, essa luz também vai ser refletida, porque a aceleração é infinita e tem uma singularidade. Então, para um observador externo, ele vai enxergar o quê? Nada. Porque nada sai. Nem matéria, nem energia, nem luz, nem qualquer tipo de informação. É proibido de sair porque tem uma aceleração infinita, tem uma singularidade. Né? Então, para esse espectador de fora que não vai enxergar nada, ele vai dizer que isso é um buraco negro. Né? Simplesmente porque a luz não pode sair dele. Sob hipótese nenhuma. Tá certo? Bom, durante muito tempo, essa solução de Schwarzschild foi, enfim, uma curiosidade. Né? E o próprio Einstein publicou em 1939 um artigo dizendo que esses tipos de objetos não existiam na natureza. Isso era apenas uma solução matemática que não tinha realidade física. Foi exatamente isso que ele escreveu. Né? Ele mesmo não acreditou que pudessem existir. Né? No entanto, em 1973, muito tempo depois, foi descoberto um objeto estelar que passou-se a acreditar que fosse um buraco negro. Porque ele era tão compacto, que ele, tudo indicava que ele era menor do que o raio de Schwarzschild. Né? Ele era do tamanho do raio de Schwarzschild. E, portanto, seria um buraco negro. Né? 2 anos depois, eu defendi minha tese de mestrado exatamente fazendo um modelo teórico desse objeto, que se chama signo X1, né, e expliquei a emissão de raio-x. Isso foi no longínquo ano de 1975. Né? Bom, hoje nós acreditamos que existem 2 tipos de buracos negros na natureza. De fato, existem buracos negros e eles ocorrem são 2 tipos distintos. Né? São os buracos negros estelares, que ocorrem em binárias de raio-x. E os buracos negros supermassivos, que ocorrem em núcleos ativos de galáxias. Núcleos ativos de galáxias nós chamamos também de AGN. Não é núcleo ativo de galáxia, é Active Galactic Nucleus, é de inglês, né? Active Galactic Nucleus. Em português a gente também chama esses núcleos ativos de galáxias de AGNs. Né? Eu vou falar muito rapidamente sobre binários de raio-x. O que são essas binárias de raio-x? E depois o resto do seminário vai ser sobre buracos negros supermassivos. Tá? Então, binários de raio-x, como o signo X1, aquele primeiro buraco negro descoberto em 1973, né, ele ocorre dentro de um sistema binário, ele faz parte de um sistema binário, você tem uma estrela normal, e você tem um buraco negro aqui. Como eles estão muito próximos, e isso acontece em qualquer situação de 2 estrelas muito próximas, não precisa ser um buraco negro, 2 estrelas muito próximas, você pode ter uma situação
em que uma estrela transfere gás para o campo gravitacional da outra estrela. Tá? Isso ocorre com grande frequência. A outra estrela pode ser uma estrela normal, pode ser uma anã branca, uma estrela de neutros ou um buraco negro. Né? No caso do signo X1, é um buraco negro. E o que ocorre com esse gás? Esse gás, presta atenção, porque aqui nós temos uma aula de física, a lei da conservação de energia. Você precisa levar em conta para entender o que vai acontecer. Existe uma energia de potencial gravitacional desse gás, que com relação ao buraco negro é um potencial muito grande. E à medida que esse gás vai se aproximando, vai cair dentro do poço gravitacional, vai se aproximando, essa energia gravitacional, ela se transforma em energia cinética, ela começa a girar, né? E forma um disco, e esse disco vai espiralando para dentro. Mas quanto mais para dentro, mais rápido ele gira, está mais próximo do objeto central. Então, órbitas adjacentes começam a girar com velocidade diferente e geram atrito, né? Gera atrito, viscosidade gera atrito, e esse atrito faz com que a energia cinética vá para a energia térmica, aquece o gás. Tá? E esse aquecimento, ele vai ser crescente, porque quanto mais para dentro, mais energia cinética você tem, e mais energia térmica você adquire, o gás adquire. No caso de um buraco negro, lá dentro, perto do raio de Schwarzschild, quando chega uns 3 vezes o raio de Schwarzschild, a temperatura desse gás é de aproximadamente 100 milhões de Kelvin. 100 milhões de Kelvin. Por quê? Porque o poço gravitacional é muito profundo, a força gravitacional é muito grande e a energia cinética é muito grande e gera essas temperaturas tão altas assim. Bom, um gás com uma temperatura de 100 milhões de Kelvin emite radiação, mas é uma radiação com tanta energia que ele sai com raio-x. Então, esse raio-x é emitido antes de o gás cair na singularidade de Schwarzschild. Então você pega o gás imediatamente antes dele desaparecer. Tá? Então, porque você vai dizer, mas como é que você vai observar um buraco negro se nada pode sair de dentro dele? De fato, o fóton de raio-x não sai de dentro do buraco negro. Ele sai do disco um pouquinho antes do gás ser capturado e desaparecer para sempre. Né? Então nós dizemos que estamos observando o buraco negro, o que não é bem verdade. Nós estamos observando a vizinhança imediata dele. E ao observar a vizinhança imediatamente dele, a gente pode derivar propriedades do buraco negro. Então pode sim estudar o buraco negro, mesmo que ele não emita nada. Né? Mas a vizinhança dele emite energia que pode ser observada. E a raio-x, a gente observa isso com certa facilidade. Né? Foi assim que signo X1 foi descoberto. Signo X1 é a primeira fonte de raio-x detectada na constelação do Cisne. Por isso que chama signo X1. Então vejam, a gente só consegue enxergar esse buraco negro, enxergar entre aspas, né? Porque ele está num sistema binário, está em 2 estrelas e está muito próximo e captura o gás. Então esse gás é essencial para que ele seja detectado. Né? Se não tivesse gás para ser detectado, esse buraco negro não seria perceptível, ele não seria observado. Né? De fato, a gente acredita que todas as estrelas que nascem com massa maior do que 20 massas solares, 20 vezes a massa do Sol, quando ela explode sob forma de supernova, essa estrela, o núcleo dela vai se transformar num buraco negro. Né? Basta que ela tenha inicialmente mais de 20 vezes a massa do Sol. Daí eu faço uma pergunta. Quantas estrelas já se formaram na Via Láctea, desde o começo da Via Láctea até agora,
com mais de 20 massas solares. Isso dá para calcular, não é difícil. É só você estudar, fazer o recenseamento de estrelas na Via Láctea, e você pode calcular mais ou menos quantas estrelas se formaram em toda a história da Via Láctea e que explodiram com mais de 20 massas solares. Se você tiver esse recenseamento, você sabe quantos buracos negros tem, quantos buracos negros estelares tem na Via Láctea. 10 milhões. 10 milhões de buracos negros na Via Láctea. Só que a gente só conhece 20. Não 20 milhões, 20 buracos negros estelares. Por quê? Porque só 20 estão nessa configuração aqui que vocês estão vendo. Num sistema binário muito próximo, capturando gás. Os outros, 9 milhões e não sei quantos, né? Eles estão inativos, estão dormentes. Eles não estão capturando gás e por isso não estão revelando a sua existência. Mas deve estar viajando por aí, na Via Láctea. 10 milhões. Tá? Bom, este então é um tipo de buraco negro que a gente sabe que existe. Nós hoje temos segurança e na Via Láctea já estudamos mais ou menos uns 20 deles, mas em outras galáxias já existem vários também, mais uns 20 buracos negros desse tipo estelares. Daqui em diante eu vou falar sobre um outro tipo de buraco negro. O resto do seminário todo eu vou falar sobre um outro tipo de buraco negro, que é buraco negro supermassivo. Né? Sigma-X1, todos os buracos negros estelares que nós conhecemos, têm massas entre 5 e 25 vezes a massa do Sol. Nós dizemos que então tem entre 5 e 25 massas solares. Um buraco negro supermassivo, como este que vocês estão vendo aqui, bem no centro da galáxia M87, tem lá um buraco negro que tem 5 bilhões de vezes a massa do Sol. 5 bilhões de massas solares. Né? É um buraco negro muito massivo. E hoje a gente sabe, eu vou mostrar para vocês, que esses buracos negros supermassivos são muito comuns em galáxias de grande massa. Parecem ser pouco comuns em galáxias de baixa massa. Né? Neste caso, essa galáxia M87, aqui você está vendo um pedaço da galáxia aqui, é uma galáxia elíptica, né? Ela é a galáxia dominante do aglomerado de galáxias de Virgo. E ele brilha, né, lá no centro com um grande brilho, e quando um buraco negro brilha muito no centro de uma galáxia, a gente chama ele de quasar, se o brilho for muito grande, ou de uma galáxia de Seyfert, se o brilho for mais fraco, ou então um AGN, núcleo ativo de galáxias de modo geral. Alguns deles emitem jatos, né? Jatos em rádio são muito comuns de serem vistos. Esse aqui foi fotografado no óptico, na luz visível pelo telescópio espacial. Esses jatos se estendem a 200 mil anos-luz de distância e são muito colimados. São colimados como esse raio laser aqui, né? Esses jatos são extremamente colimados. Até hoje a gente ainda não descobriu o segredo do buraco negro para emitir um jato tão colimado a uma distância tão grande. É muita energia que é jogado nesse jato. E os buracos negros são capazes de fazer isso. Bom,